Essa passagem aqui de Mateus, ela inicia o ministério de Jesus na Galileia. É uma passagem muito sugestiva quando nós conhecemos o pano de fundo, porque revela com mais clareza a graça de Deus para conosco, sua bondade, seu amor, e como Deus ele tem de fato preparado um caminho excelente a cada um de nós. Para que nós consigamos entender isso aqui, porque advém de uma profecia de Isaías, capítulo 9, é preciso entender de fato o que era essa terra de Zebulon e Naftali. No tempo do rei Salomão, essa terra ela foi distribuída ao território de Tiro e Sidom. E quando o povo estava perto do cativeiro, a Babilônia tirou o povo que lá se encontrava, já era um povo misturado, e ficou ainda mais misturado. Havia nesse pedaço de terra todo tipo de gente. Eram cidades multiculturais. E para o judeu, que tinha a sua essência na lei, se tornou uma terra que eles não tinham muito apreço. Uma terra que eles colocavam de lado, deixavam de canto, consideravam aquelas pessoas ali de segunda classe. Era uma terra onde eles desprezavam quem ali vivia. Era uma terra, de fato, distante, à margem do projeto, que eles entendiam que era um projeto de Deus. Só que Isaías, bem antes, lá atrás, olhando esse Deus, revelando a ele essa mesma terra desprezada, jogada de canto, que o povo não tinha nenhum tipo de apreço, Isaías traz uma profecia em que aquele povo iria se surpreender. Interessante, meus amados irmãos, porque essa cidade, Cafarnaum, que ficava aqui em Zebulon e Naftali, podemos dizer que foi o quartel-general de Jesus. Foi nessa cidade que Jesus passou a maior parte da sua vida terrena. Isso tem que nos chamar a atenção. Ele preferiu estar entre aqueles que eram colocados de canto, desprezados, à margem do projeto, que entendiam que era o projeto de Deus. Ali ele começou, ali ele se expandiu. Talvez que por uma cidade que estava muito mais aberta ao Evangelho, uma cidade populosa, Jesus estrategicamente procurou ali em potencializar o seu ministério. Mas isso revela o tamanho de sua graça. A cidade em que era chamada de Galileia dos Gentios, ali Jesus realiza muito dos seus feitos, mostrando que o reino de Deus é o reino que é colocado a todos os povos, línguas e nações, e não somente a um povo exclusivo. Tendo esse pano de fundo, nós conseguimos aqui enxergar a graça de Deus. Porque, meus amados irmãos, ele ouve que João estava preso. Então ele começa dando continuidade à pregação do Evangelho. Jesus, ele ensinou, pregou e curou, e na sua grande maioria, nessa cidade de Cafarnaum. Mostrando para nós o seguinte, que o plano de Deus era nos alcançar. Deus tem algo muito melhor para nós. A profecia de Isaías deixa muito claro isto. Porque talvez possamos olhar para um lado e para o outro, nos medir a partir da vida do outro, e certamente nessa visão nós iremos nos frustrar, nós iremos olhar que nós não somos capazes, ou iremos até duvidar do amor de Deus para conosco. Mas quando nós olhamos esse texto aqui, conseguimos enxergar muito bem que Deus nos ama e tem um projeto na nossa vida. Ele chega aqui, começa a pregoar, declarando o seu reino para cumprir a profecia de Isaías,
que ele entregara quantos anos atrás a respeito de uma realidade que iria mudar. Eu gosto da tradução mais antiga, que ela diz o seguinte: porque se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, aonde era a cidade mais gentílica ao redor de Jerusalém. Era uma cidade que tinha ali, entre o seu entorno, as cidades fora de Jerusalém ocidental. Era um grande porto, era a Galileia dos gentios. E dizia: o povo que jazia em trevas, em outras versões é o povo que estava assentado em trevas. Isso aqui revela uma coisa importante para nós. Quando diz que um povo jazia, ou melhor, um povo estava assentado, era uma realidade que aquele povo já estava acostumado. O povo que estava sentado sobre uma questão, que já tinha se acostumado, que já tinha absorvido isso como uma realidade de vida. E qual era a situação? Eles estavam sentados em trevas. Eles estavam sentados, jazia em treva. Estavam assentados à sombra da morte. Essa era a realidade daquele povo, em trevas e na morte. A mesma realidade minha e sua, antes de Jesus. Aqui o texto coloca-nos essa condição desse povo, assentado, acostumado, entregue. É um termo jurídico no nosso tempo, quando a pessoa se assenta sobre um projeto, que empurra para frente, que desdenha, que engaveta, que joga de canto. Essa era a realidade daquele povo. Jogado de canto, acostumado com o mal, acostumado com tudo aquilo que estava longe do projeto de Deus, assentado em trevas. Até que uma luz brilha. Até que a realidade, ela muda. Jesus chegou ali. O que nós precisamos entender, meus amados irmãos, é o seguinte: Jesus ele vai dar prosseguimento à mesma pregação de João. Só que o profeta Isaías já antecipa essa visão, mostrando qual era a realidade do mundo e qual era a realidade daquele povo. Havia um rei que governava ali. E esse rei conduzia as pessoas a estarem assentadas em trevas, à sombra da morte. E essa era uma realidade na qual elas já estavam acostumadas. Mas não era essa a realidade que Deus sonhava. Não era esse o plano de Deus. Em Cafarnaum, em Zebulon, em Naftali, e nem aqui, e nem nesse tempo. Aquele que está assentado em trevas, assentado à sombra da morte, porque há um rei que o conduz a essa condição. Mas não é esse o plano de Deus para nós. E é isso que temos que refletir essa noite. Existem dois reinos aí, meus amados irmãos, nos quais cada um de nós seremos súditos. Seremos súditos desse rei, desse reinado, que colocam as pessoas a um costume de vida nas trevas, na sombra da morte, ou nós estaremos no outro reinado de luz, de vida, de paz, ainda que a circunstância do mundo ao redor possa nos levar a duvidar. Vem Jesus mostrando que não é este o lugar que Ele quer que nós venhamos estar assentados. Aquele povo que estava lá viu uma grande luz. E aqueles que estavam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus entrou. Jesus habitou ali. Jesus pregou ali. Jesus curou ali. Jesus manifestou um outro tipo de reino. E é nisto que temos que pensar essa noite. Como é que está a nossa vida?
a quem nós estamos servindo, qual é o reino no qual nós fazemos parte. E como é que eu vou saber qual o rei que eu sigo? É simples. Se eu estou assentado nas trevas, se eu estou assentado à sombra da morte, eu estou servindo um rei. Se a minha vida ela não resplandece a luz, se a minha vida ela não mudou no sentido de agora nós estamos vivendo debaixo da graça de Deus, se não é esse o contexto, então há um rei que está dominando, definhando a nossa vida. É por isso que a pregação de Jesus, em continuidade, a pregação de João Batista ela é muito simples. Ele chega naquele lugar para mudar a realidade daquele lugar, como ele chega na nossa vida para mudar a realidade da nossa vida. E felizes nós seremos se nós abrirmos o nosso coração e recebermos a pregação que um dia foi falado lá. João Batista falou, Jesus falou, e ele está falando essa noite também. Glória a Deus, aleluia. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Oh, meu amado irmão, a mudança de reinado está perto de nós. Está à porta do arrependimento. À medida que nós abrimos a porta do arrependimento, o reinado muda. Aquilo que era morte e treva, agora vem luz e vida. E é para isto que Jesus nos chama essa noite. Para abrirmos o nosso coração e entendermos a realidade dessa pregação. O que o reino de Deus requer? Arrependimento e fé. Arrependimento porque reconhecendo que eu estava sentado em trevas, eu estava sentado no caminho de morte, eu não quero mais viver assim, que agora eu vou acreditar nas obras que o Filho de Deus fez, consumada na cruz do Calvário. O reinado muda. E o reinado de Cristo, meus amados irmãos, é algo maravilhoso. Porque ele não é um tirano que nos escraviza a uma condição deplorável. Ele é um Senhor que nos conduz a pastos verdejantes, que nos conduz à luz, que nos conduz a uma vida e vida de verdade. Nós temos que pensar nisto essa noite. O reino de Deus está próximo. E o reino de Deus não é somente no findar do nosso tempo, quando nós estivermos com Ele lá. É aqui também. O reino de Deus inicia aqui. À medida que o nosso coração se arrepende, à medida que nós entendemos que não podemos mais ficar assentados em trevas, nem à sombra da morte, mas recebermos de bom grado a luz, por meio do arrependimento e fé. É interessante entender que Deus não requer obediência a princípio. Deus, ele requer arrependimento e fé. Pelo arrependimento e pela fé acontece a obediência. Porque se eles fossem olhar as condições que eles se encontravam, eles não iriam mudar de reino. Se eles fossem olhar o lugar que se encontravam, assentado em trevas, assentado à sombra da morte, não haveria mudança na vida deles. Como é hoje também. Se nós ficarmos olhando, mas eu estou assim, mas eu estou assado, a minha vida é assim, é desse jeito, é de outro jeito, não vai haver mudança. Deus não está olhando para isto. Ele quer de nós arrependimento e fé. É isto que Ele quer. É eu entender que o reinado do mal não pode mais ser o meu lugar. E abrir o coração para essa luz que se chama Cristo Jesus. Ele morreu, meus amados irmãos. A forma do reino
ser efetivo na nossa vida é a cruz. Que Jesus consuma, e agora ele diz com toda a propriedade, o reino que estava perto começou. E a gente vai vivendo aqui no reinado de Jesus a melhor vida que nós poderíamos viver. Pense. Cristo muda histórias. Aleluia. Cristo faz a diferença na vida daquele que se arrepende. Aleluia. Glória. Que o nosso coração esteja sempre aberto ao reino de Deus, às suas dádivas e glórias. E entendamos que não é o nosso lugar estarmos acostumados com o mal. É duro de ver como as pessoas estão assentadas em trevas nesse tempo. Como as pessoas estão num caminho de morte, assentadas no caminho de morte nesse tempo. E fazem disso uma condição irremediável. Quando a palavra de Deus nos diz o seguinte: não é este o lugar. Não é esta a condição. Deus requer arrependimento. Aquele povo, a luz brilhou, resplandeceu. Que assim seja no meu coração e no seu coração nesse tempo. Que o reinado mude, para que a nossa vida possa mudar plenamente. Senão, meus amados irmãos, é muito do mesmo. E sabendo a realidade daquela cidade, a escolha de Cristo em fazer daquele lugar o seu quartel-general, mostra o tamanho do seu amor. Ele não veio buscar os grandes, ele não veio buscar os entendidos. Ele veio buscar os fracos e os pequeninos. Nós, eu e você, que carecemos totalmente de sua graça e de sua misericórdia. Lembremos da cruz, lembremos do ato de Jesus e possamos a cada dia mais clamarmos como ele um dia nos ensinou, quando os seus discípulos lhe perguntaram como é que deviam orar. Ele disse: peça que venha o teu reino aqui na terra, assim como ele é nos céus. O reino de Deus em mim, o reino de Deus em você, a nossa vida é outra. Não é escravidão, não é maldade, não é ruína, não é ser esquecido, jogado de lado, desprezado, malquisto. Não mais. Agora é uma vida envolta no amor daquele que nos amou de tal maneira a ponto de entregar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas obtivesse a vida eterna. Que o reino de Deus seja o reino que nós sejamos súditos. Que o reino de Deus seja o reino que comande a sua vida. Que o reino de Deus seja o reino que venha conduzir você. E eu tenho certeza absoluta que vai ser a melhor escolha que você venha ter na sua vida. De sair de uma condição esquecida, largada, desprezada, para uma condição de luz. Meus amados irmãos, é tempo de arrepender-se, é tempo de crer, pois é tempo de mudar de vida. E quando eu digo isso, não estou dizendo como os falsos do nosso tempo, que pregam riquezas terrenas, que pregam posições nesse tempo. Quando eu digo isto, eu estou dizendo de vida com Deus, mudança de interior para exterior, de satisfação, não nas obras que nós podemos produzir, mas satisfação naquilo que Cristo fez.
há mais de 2025 anos atrás, ao morrer na cruz, dando a sua vida em nosso lugar. Precisamos sim entender qual lado da história eu estarei. Súdito do mal, acostumado com o mal, vivendo o mal, padecendo pelo mal, ou súdito do reino de Deus, vivendo plenamente em Cristo, satisfeito em Cristo, prazeroso na cruz de Cristo. A escolha, ela é nossa. Mas como foi lá, é aqui. Cristo se apresentou em Cafarnaum. Cristo está se apresentando aqui esta noite para mudar completamente a nossa história. Que venhamos a entender isto e abrir o nosso coração. Porta é o arrependimento. Arrependei-vos, pois está perto, ou é chegado, o reino dos céus, o reino de Deus. Está aí. Nós só precisamos tomar posse dessa verdade e nos voltar para Deus. E eu vou terminar citando o mesmo profeta, quando disse, olha, quem é que creu na nossa pregação? A quem foi manifesto o braço do Senhor? Aproveite a chance enquanto Ele está perto. Invoque-o enquanto nós o podemos achar. Porque o reino de Deus está próximo. Como a consumação do reino também. Bem-aventurados são aqueles que estão firmados em Cristo Aleluia. Jesus. Amém? Amém. Aleluia.